Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui dando continuidade ao nosso curso. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente está estudando inferência estatística. O que é que a inferência estatística faz? A gente vai pegar dados de uma amostra e vai tentar dizer algo sobre uma população, mais especificamente sobre um parâmetro da população. Então, a gente vai estar aqui nessa parte que a gente vai estudar agora. Vai ser teste de hipóteses com uma amostra. Do mesmo jeito como o assunto que a gente acabou de terminar, foi intervalo de confiança, também era com uma amostra só. Então, eu tinha uma população e tirava uma amostra dessa população. Lá em intervalo de confiança, o que que eu fazia? A gente pegava a nossa amostra, aqui estava a nossa população, tira uma amostra dessa população. Então, sai um subgrupo de itens ou de pessoas dessa população. Escrever, né? População como um todo, população. E aí, se a gente queria dizer, queria estimar a média de uma variável da população, o exemplo que a gente estava vendo era, eu estava analisando a altura. Então, se eu quero saber a altura média nessa população, a média desse X, o que é que a gente fazia? A gente pegava a média na amostra, dizia a média na amostra é um bom chute. Por quê? Porque a gente já estudou a distribuição da média amostral e a gente viu que ela vai ter boas propriedades. Ela vai estar em torno da verdadeira média populacional, do MI, que é quem eu quero saber, e o desvio padrão dela vai ser o desvio da população sobre raiz de N. Então, quanto maior for N, mais essa distribuição vai estar próxima do verdadeiro valor do parâmetro da verdadeira média. Quando a gente fez lá em intervalo de confiança, a gente disse o seguinte: olha, mas eu sei que eu estou com uma amostra, eu sei que eu não estou com todo mundo, eu sei como é que a média da amostra ela está espalhada de amostra para amostra, tem uma dispersão dela. Eu sei essa dispersão é sigma sobre raiz de n. Então, o que é que eu vou fazer? Em vez de dar só esse chute x barra n para a média da população, eu vou jogar uma margem de erro em torno desse chute. Então, eu vou dizer assim, olha, eu sei que as amostras variam, mas eu sei também como é que elas variam, porque eu tenho essa distribuição. Então, eu vou usar essa distribuição que eu conheço para, em vez de fornecer um só chute para a média populacional, eu oferecer para você um conjunto de valores que são razoáveis, que são condizentes com a amostra que a gente pegou. Então, isso foi o intervalo de confiança para a média, e a gente viu, vai depender do grau de confiança que a gente quer. Deixa eu apagar aqui e botar mais geral, né? Vai depender do grau de confiança, um menos alfa, a gente chamou isso. E aí, dentro dessa margem de erro, quais são os elementos? Aí vai depender do valor crítico que a gente vai usar e do sigma sobre raiz de n. Se eu estiver trabalhando com a média, a gente viu também o caso da proporção populacional, que é quando minha variável aleatória, esse x aqui, em vez de ser numérico, como nesse exemplo que eu dei para vocês, quando ela é uma variável qualitativa. Então, a variável que vai assumir uma categoria ou não. Então, aí a gente vê a proporção de uma característica que a gente acha interessante. Então, a gente viu isso lá em intervalo de confiança. Agora, teste de hipóteses. O que é que teste de hipóteses vai dizer? Eu não vou fornecer um conjunto de valores possíveis. Eu vou pegar minha amostra, vou pegar meu x barra n, e vou dizer assim, com base nesse x barra n, será que eu posso dizer que mi pode ser igual a 1,75? Será que é razoável dizer mi igual a 1,75? Ou será que eu posso afirmar que mi não é 1,75? Então, a gente parte de uma hipótese. A gente vai ter duas hipóteses aqui, não sei por que o mi de baixo está rascando. A gente vai ter duas hipóteses aqui, geralmente uma hipótese complementa a outra, e aí a gente vai dizer, de acordo com os dados, eu estou mais inclinada para qual dessas duas hipóteses. Em grosso modo é isso, mas a gente vai discutir em mais detalhes agora, o que é hipótese, como é que a gente vai formular, a gente vai tratar essas duas hipóteses iguais ou não. Então, vamos entrar dentro já especificamente do teste de hipótese. Então, o que a gente vai ver nessa aula, que a gente vai começar a ver, né? A gente vai ver princípios básicos do teste de hipóteses. Então, primeiro a gente vai estabelecer as hipóteses. Vão ser duas. A gente vai ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, H0 e H1, nesse tipo de teste que a gente está vendo.
A gente vai ver os erros possíveis que a gente pode cometer quando a gente faz um teste de hipótese. Se eu disser, olha, eu estou mais favorável a uma hipótese do que a outra, qual é o erro que a gente vai cometer? Usando esses erros, a gente vai definir nosso procedimento de teste. Então, o erro vai ser útil, vai ser bem útil aqui. Eu acho que vai deixar mais claro do que lá em intervalo de confiança, o significado do nível de confiança ou do nível de significância, aquele alfa e aquele 1 menos alfa. Aqui vai ter um significado bem claro, certo? Para a gente e vai ser formulado em termos de um erro que a gente pode cometer. E aí, depois que a gente fizer nosso procedimento do teste, a gente vai ver qual pode ser mais condizente com os dados, qual hipótese a gente acha que a nossa evidência está apontando. É claro que eu vou discutir daqui a pouco com vocês, vocês vão ver que, na verdade, não é qual das duas é condizente. A gente vai falar mais sobre uma do que sobre a outra, mas vamos deixar isso para depois que a gente falar dos erros. E a gente vai aplicar isso, esse procedimento, essa lógica, para 3 tipos de testes de hipóteses e por 2 tipos de abordagens. Então, a gente vai ter diversas formas de fazer, de realizar o teste de hipótese e diversas formas de especificar as hipóteses, que é aqui, nessa primeira parte. E vou ter 2 abordagens, 2 formas de fazer e de dar a mesma resposta. Aí vai uma questão de gosto pessoal, qual das duas a gente vai preferir. Uma é mais intuitiva e a outra, ela traz mais informação se a gente usa ela. Então, só retornando, né? Só resumindo não, né? Abrindo um pouco mais, o que eu disse que a gente ia fazer no slide anterior, os 3 tipos de hipóteses que a gente vai fazer vão ser bicaudal, de cauda inferior e de cauda superior. E a gente vai trabalhar com 2 parâmetros, com a média e com a proporção populacional, esses 2 parâmetros que a gente já vinha trabalhando lá em intervalos de confiança. Então, o que vai mudar aqui, lá em intervalo de confiança, a gente viu só o bicaudal. A gente poderia ter visto também o limite inferior, o limite superior. Quem estudou pelo livro, quem estudou pelo Devorer, pelo Montgomery e Runger, viu que lá eles apresentam, mas só porque como nossa ementa é muito extensa para o tempo que a gente ficou lá só com o intervalo de confiança bicaudal e vou apresentar esses outros 2 tipos de inferência só aqui dentro do teste de hipótese. Mas é bom vocês saberem que existe lá também. Se vocês quiserem, vocês podem aprender a fazer um limite inferior. O que seria esse limite inferior do intervalo de confiança? Olha, o intervalo de confiança que a gente viu, ele estava sendo assim, né? Eu pegava o meu valor médio, se eu estivesse fazendo um intervalo de confiança para a média, jogava uma margem de erro para um lado e para o outro. Se eu quisesse um limite superior, eu ia pegar o meu x barra n, ia jogar uma margem para cima e para baixo eu ia deixar livre, ia de menos infinito até esse valor com probabilidade do procedimento conter verdadeiro parâmetro populacional de 1 menos alfa. E o limite inferior seria análogo, certo? Eu jogaria, em vez de jogar um intervalo, 2 valores, eu jogaria só um limite inferior. Então, eu ia pegar o meu x barra n, ia jogar uma margem para cá e ia dar assim, ia dizer assim, olha, a média tem que ser maior do que esse número, no caso do limite inferior. E a média tem que ser menor do que esse número. Segundo minha estimativa de intervalo de confiança, eu chego a essa conclusão. Será que a média realmente está dentro desse intervalo? Não. Não significa que com aqueles dados específicos vai dar certo, mas o procedimento que a gente adota vai dar certo, 1 menos alfa, com probabilidade de 1 menos alfa. Tranquilo? Então, só para falar um pouquinho que eu devia ter falado lá na aula de intervalo de confiança, eu devia ter deixado bem claro que a gente estava trabalhando só com bicaudal e existiam esses outros 2. Mas como já passou, eu resolvi botar aqui dentro da aula de teste de hipóteses. E aí, como eu tinha falado para vocês, a gente vai ter 2 formas de a gente resolver o teste de hipóteses. Uma pelo valor crítico, que eu acho mais intuitiva, e uma pelo p-valor, que é o que a gente usa mais quando a gente faz ciência aplicada, quando a gente faz trabalho aplicado. A gente geralmente faz o resultado do teste de hipótese, a gente joga ele em termos de p-valor. Tem mais informação contida nessa segunda abordagem. Vou discutir mais na frente, tá? Não é para vocês já estarem entendendo tudo que eu estou falando aqui, é só para vocês depois lembrarem, quando chegar lá no final, a gente vai
Eu vou resgatar esse slide e aí a gente vai ver se vocês vão saber bem direitinho do que é que a gente está falando. E aí, eu gosto sempre de começar assim, né? Na vida real, eu perguntaria para vocês isso na sala, assim, o que é que vocês acham quando a gente fala hipótese? O que é que vocês acham que isso significa? E, geralmente eu faço essa pergunta antes de passar esse slide, mas como não vai ter aqui ninguém para me responder, né? Eu gostaria de ter a presença de vocês, mas eu achei melhor também gravar a aula, porque aí a gente não fica suscetível a instabilidades da internet. Então, eu achei mais tranquilo assim. Mas aí eu peguei lá, eu botei no Google hipótese de definição, aí saiu isso aqui, olha, uma hipótese designa qualquer suposição, uma suposição de algo verossímil, de algo que pode ser, que é razoável, que pode acontecer, possível de ser verificado, a partir da qual se extrai uma conclusão. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, a não ser porque aqui em estatística, esse possível de ser verificado vai ser assim, a gente vai ter uma evidência que vai apontar nela, a gente não vai ter 100% de certeza, mas a gente vai usar nossos dados e, segundo os dados, a gente vai extrair uma conclusão. A gente vai fazer uma suposição primeiro, vai fazer uma suposição sobre um parâmetro da população. E aí eu já falei para vocês no slide anterior, né? A gente vai trabalhar com esses dois parâmetros. Mi, se a variável x for numérica. Peraí que a pontinha da seta tem que ser o contrário. E se x é qualitativa ou categórica, aí a gente vai trabalhar com P. Não existem só esses parâmetros, tá? Se vocês, no próprio capítulo do Devore, eles trabalham também, por exemplo, com o sigma 2, com a variância da população. É um parâmetro também, uma característica da população, uma característica de homogeneidade ou heterogeneidade. A gente vai ver se varia muito ou não essa variável na população. E a gente pode fazer um teste para, se a gente tiver uma suposição sobre essa variância. Na verdade, a gente usa bastante quando, por exemplo, a gente tem. Não vou entrar nisso não, porque sai um pouquinho do escopo, mas é um teste também que é bem usado, um teste para simuladores. E eu esqueci, eu falei rapidinho, mas é bom falar também, que aqui a gente está trabalhando com uma população só, né? Então aqui eu tenho uma população e vou tirar uma amostra só. Mas na vida real, tem mais aplicação mesmo a gente fazer o teste com duas amostras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês não estão vendo agora as vacinas do coronavírus que estão saindo o resultado da fase 3. O resultado da fase 3, a gente vai ver a eficácia da vacina. Então, saiu essa semana, na segunda-feira, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna tem 95% de eficácia. Como é que eles estão fazendo isso? Então, eles estão pegando dois grupos, duas amostras da população. Uma amostra que vai receber a vacina, tratamento, e uma de controle ou placebo, que não recebe a vacina de verdade, certo? Recebe lá que a pessoa vai lá, toma uma injeção, já pensou que triste tomar uma injeção, só que pode ser que tenha só um soro ali dentro. Mas de forma que você não sabe em qual lado você tá, porque isso poderia induzir um comportamento diferente das pessoas. Então é bom que as pessoas não saibam, nem os médicos. Imagina que você tomou a vacina e você sabe que você tomou o tratamento. E aí você tem uma grande expectativa de que vai funcionar esse tratamento. Aí você poderia assumir comportamentos mais arriscados do que o outro, do que o grupo, que se ele soubesse que não tinha tomado a vacina. Porque aí, não, já tô garantido, vou para praia, vou para o carnaval, vou aglomerar, né? Então é importante essa ideia do placebo. E aí, nesse caso, a gente teria duas amostras, uma amostra aqui e uma amostra aqui. Aí lá a gente vai fazer o quê? A gente vai contar a proporção. Então, esse é um exemplo de proporção. A proporção que fica doente, que pegou o Covid no tratamento, a proporção que pegou o Covid no placebo, vai comparar essas duas. É isso que o 95% vai estar dizendo, que a proporção do tratamento é bem menor do que a proporção do placebo. Quase todo mundo
que realmente tomou a vacina não pegou a doença depois. Bem menos do que o placebo. Tranquilo? Aí esse é um exemplo em que a gente trabalha com duas amostras. Na verdade, a gente vai ver, será que P1 é igual a P2 ou será que P1 é diferente de P2? A taxa ou a proporção de pessoas que pegaram Covid é igual nessas duas amostras? Tranquilo? Então, isso também foi porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Só se fala de vacina, vacina, vacina. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro dia de aula, eu gosto de falar sobre o experimento, um experimento controlado, a gente já discutiu, né? O tratamento, placebos, duplamente cego. E aí eu fico vendo assim essas notícias de vacina e queria estar assim falando para vocês, olha, olha, aquilo que a gente viu lá, ele se aplica. Só que o nosso curso, infelizmente, ele termina aqui com uma amostra. Se vocês, quem tiver interesse, eu recomendo que veja os próximos capítulos do livro, que já vou fazer testes de hipótese em intervalo de confiança quando a gente tem duas amostras. Mas aí voltando, né, trabalhando com uma amostra só, o que vai significar, né, essa hipótese dentro da estatística? Então, olha, a hipótese dentro da estatística vai ser uma afirmação que a gente vai fazer sobre o verdadeiro valor de um parâmetro na população. Então, a gente vai fazer uma afirmação sobre P ou sobre Mi aqui no curso. Como eu falei no slide anterior, a gente poderia falar também de sigma 2. Poderia falar de outras características. Aí, por exemplo, será que o valor médio da conta de celular nessa cidade é R$ 52? Então, como a gente está trabalhando com a variável, a conta do celular que é numérica, a gente vai trabalhar com a média nessa população. Ou um exemplo da proporção será que a proporção de adultos nessa cidade que possui telefone celular é 95%? É 0,95%? O que é que vocês acham? Nos anos anteriores, geralmente eu usava 68, claramente não era, né? Todo mundo achava assim, não, 68 não é de jeito nenhum. Eu botei um número aqui para ficar mais em dúvida, gente. Será que 95 é um valor razoável ou não? Podemos pegar um dado. A gente não vai entrevistar todo mundo da cidade de Natal, certo? A gente não vai ver todo mundo se tem celular ou não. A gente pode pegar uma amostra para tentar falar algo sobre essa proporção. E aí, o teste de hipóteses, ele vai ter duas hipóteses, certo? Então, ele vai ter a hipótese nula e a hipótese alternativa. Essas hipóteses eles vão ter afirmações complementares. Então, deixa eu dar logo um exemplo para vocês, porque eu já falei no primeiro slide que a gente ia ver três tipos. A gente ia ver bicaudal, cauda inferior e cauda superior. Qual a diferença entre eles? Vai estar no sinal que a gente vai usar nas duas hipóteses. Então, no bicaudal, a gente vai fazer um teste desse tipo. Será que a conta média é R$ 52? Ou será que é diferente de R$ 52? Então, esse é um bicaudal. O que vai estar atrás dele ser bicaudal vai ser esse diferente aqui. E vejam que uma está sendo complementada à outra, né? Isso seria o bicaudal. O teste de cauda inferior, eu vou botar aqui embaixo. Cauda inferior. A gente vai dizer assim, olha, não, eu acho que não é 52, eu acho que é menor do que 52. Quem aí acha que é menor do que 52? E aí o oposto dele é maior ou igual do que 52. Então aí a gente vai testar. Nesse caso daqui eu estou desconfiando que é menor do que 52. Não gostei não desse. Eu estou desconfiando isso. Minha hipótese está central aqui. Não, eu acho que é 52. O teste de cauda superior, ele vai ver assim, será? Eita, troquei a ordem aqui, H0 e H1. Ele vai dizer assim, não, eu acho que é maior do que 52. Então, ele vai testar maior que 52 contra menor ou igual que 52. Vocês perceberam aqui que nesses três exemplos que eu dei, eu comecei escrevendo a hipótese alternativa, a hipótese de baixo, certo?
A gente vai ver por quê mais na frente. Mas aqui o que eu queria registrar para vocês, a gente vai ter nesses três tipos de testes que a gente vai trabalhar. As hipóteses vão ter informações complementares, afirmações complementares uma da outra. Então, se eu uso igual aqui, eu uso diferente aqui. Se eu uso maior igual aqui, aqui eu usei o menor. Se eu usei menor igual aqui, aqui eu usei o maior. Então, uma vai ser complementar da outra. E o teste vai decidir, de uma vez que eu especifiquei, vou fazer esse teste aquele ou aquele, vou pegar meus dados da amostra, e com os dados da amostra, a gente vai dizer qual das duas hipóteses parece que os meus dados estão apontando para qual dessas duas hipóteses. Tranquilo? Só que vai ter um pequeno porém, que o teste não vai ser simétrico com relação às duas hipóteses, ele vai proteger uma delas. Aí, olha só, começando com a hipótese nula que eu já escrevi para vocês, a hipótese nula, ela vai ter todas as duas, tanto a nula quanto a alternativa, a gente vai ter uma afirmação numérica a ser testada. Ou eu vou falar sobre mi, ou eu vou falar sobre p, mas eu vou dizer mi é igual a um número, mi é menor ou igual que o número, mi é maior ou igual que o número, ou p igual a um número, p maior ou igual que o número, p menor ou igual que o número. Nesse exemplo daqui, e aí eu vou começar essa aula quase toda, a gente vai passar discutindo a média, depois a gente fala da proporção, os procedimentos vão ser muito parecidos, certo? Vamos começar mais trabalhando com a média. Mas para não ter que estar toda hora falando o exemplo da proporção. Então, nesse exemplo, ó, a gente está querendo analisar o diâmetro médio de parafusos produzidos numa fábrica. E aí eu digo assim, não, a fábrica está dizendo que o diâmetro médio é 30 milímetros. Isso é o diâmetro nominal desse parafuso. Será que é isso mesmo? Será que o diâmetro nominal da fábrica realmente ela está cumprindo? Então, primeira coisa, a gente nunca vai botar a média da amostra dentro das hipóteses, certo? Média da amostra não pode. Vou pagar também não precisa desse exagero todo de riscar tudo, né? Mas aí, olha só, as afirmações a gente faz sempre com relação ao nosso parâmetro da população. Porque na amostra não vou ter dúvida nenhuma. Eu pego a amostra e calculo quanto é. Então, sempre, tanto a hipótese nula quanto a alternativa vão falar sobre o parâmetro populacional. No caso da nossa aula aqui, ou sobre Mi ou sobre P. E aí, era o que eu estava dizendo para vocês, o teste não trata as duas hipóteses de forma igual. O teste, ele vai começar assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Então, a lógica do teste é, supõe que a hipótese nula é verdadeira. Se eu tiver uma evidência forte contra ela, aí eu vou dizer assim, olha, a evidência me aponta que ela não é verdadeira, a evidência me aponta que ela é falsa. Então, a lógica aqui vai ser, a gente vai ter uma ideia similar a quando a gente está fazendo um julgamento. É, e aí a gente diz assim, a gente tem o réu, e a gente fala assim, o réu, ele é inocente, até que seja provado o contrário. Em dúvida a favor do réu. Então a gente protege o réu no julgamento. Se a gente tiver uma evidência forte, a gente realmente vai decidir que a gente acha que ele é culpado e aí ele vai ter uma pena, vai para a cadeia, vai cumprir uma penalidade. O que é que a gente faz então, quando a gente faz o teste? A gente vai colocar dentro da hipótese nula um valor aceito historicamente ou socialmente. Um valor que as pessoas já acham que é. E aí a gente vai colocar o que a gente quer provar que não é. Eu estou desconfiando que o que todo mundo está achando não vale. Então eu quero provar que não é. Aí eu boto o que eu quero na alternativa. Foi por isso que no exemplo anterior, todos os exemplos, os três exemplos que eu dei para vocês, do bicaudal, do cauda inferior e do cauda superior, eu comecei a escrever na alternativa. Porque é na alternativa que eu vou botar o que eu quero provar se eu estou desafiando o senso comum, se eu estou desafiando o valor aceito historicamente. E aí, daí que a gente pode ou não rejeitar a hipótese nula. Se a evidência é forte, se a evidência for forte, a gente rejeita. A gente diz assim, olha, tem uma evidência muito forte de que ela não é verdadeira, eu não estava protegendo ela. Agora, se a evidência não for forte, eu vou dizer assim, olha, eu não posso rejeitar. É igual no julgamento, certo? Quando a gente faz um julgamento, como a gente exige que a gente tenha um conjunto de provas razoável para dizer que a pessoa é culpada, quer dizer que a pessoa pode sair do julgamento dizendo assim, ah, eu sou inocente. Os réus fazem isso, certo? Eu fui
provado que eu sou inocente. Mas não, que o julgamento foi. Não, não temos provas o suficiente para dizer que a pessoa é culpada. Pode ser que a pessoa seja culpada, mas a gente não tinha toda a informação relevante. É tranquilo? Então, só prova circunstancial não é o suficiente para a gente tomar uma decisão de mandar uma pessoa para a cadeia. E aí, outra característica do teste de hipóteses é que sempre vai ter o igual, sempre vai ter um igualzinho dentro da hipótese nula. Então, se vocês resgatarem o slide anterior, eu coloquei ou mi igual a 52, ou mi maior igual a 52, ou mi menor igual a 52. Por que que o igual vai estar sempre dentro da hipótese nula? Porque a gente começa assumindo que a hipótese nula é verdadeira, não falei aqui? Então, a gente vai precisar de um valor para dizer se ela é verdadeira ou não. O valor que a gente vai usar vai ser o valor da igualdade. No teste de cauda superior e inferior, deixa mais para frente, que aí eu falo para vocês porque que a igualdade tem que estar lá nele. No bicaudal, que eu vou testar mi igual a 52 contra mi diferente de 52, então esse é H0 e esse é H1. Nesse teste, se eu vou começar supondo que ela é verdadeira, eu tenho que começar com um valor de média, 52. Então, vou começar dizendo o valor da conta média é R$ 52. E a gente vai ver se, com os dados, se eles são a favor ou não desses 52. Se eu pegar 1.000 pessoas, analisar a conta média delas der R$ 53, aí será que com 1.000 pessoas, R$ 53, 53 é diferente de 52, eu posso dizer não, não, não é razoável? Se eu pegar 10 pessoas e der o mesmo 53, o que é que vocês acham? A conclusão vai ser igual? Será que eu vou poder afirmar que é ou que não é? Então vejam que vai ter várias nuances do que a gente já estudou. Na verdade, a distribuição do x barra n vai influenciar, né? Porque o x barra n está na média e o raiz de n, o sigma sobre raiz de n está aqui. Então, se o x barra n varia muito de amostra para amostra, uma diferença de R$ 1 aqui na média, que foi 53 menos o 52, ela pode ser pequena ou grande, vai depender do quanto a média da amostra variaria. Então, depende também do N, por isso que eu falei para vocês, um exemplo com N 10, um exemplo com N 1000. Vejam, eu estou só adiantando para vocês os elementos, mas a gente vai ver daqui a pouco o procedimento do teste, como é que a gente vai fazer, certo? É só para dar um gostinho para vocês, assim, uma intuição do que é que vai estar por trás dessa evidência ser forte ou não. Aí a hipótese alternativa, ela vai ser o oposto da hipótese nula, como eu disse, elas têm que ser complementares. Então, lá naquele caso, se eu estava dizendo, acho que o diâmetro médio dos parafusos é o nominal, são lá os 30 milímetros, ou não, eu desconfio, será que realmente ele está seguindo o que ele disse que seguiu? Ou pode ser que não, pode ser que não, pode ser que seja diferente, pode ser que não seja 30, porque é muito menor do que 30, porque vamos supor, eu peguei uma amostra e o diâmetro médio nessa amostra deu 15 bem menor do que 30, ou eu posso pegar uma amostra e ela pode dar um diâmetro médio muito maior, pode dar um diâmetro médio, por exemplo, de 50. 50 parece ser bem maior do que 30, né? Então, será que eu tenho evidência forte para dizer que não é 30? Então, essa vai ser a lógica. A hipótese alternativa, ela vai desafiar o senso comum, ou seja, o que as pessoas acreditam, e é o que a gente está querendo provar. O que a gente está querendo provar, geralmente a gente bota dentro da hipótese alternativa. Porque eu não vou precisar de uma evidência forte para dizer que a hipótese nula não é verdadeira. Então, o que eu vou dizer é assim, olha, eu coloco o que eu quero provar na alternativa e aí eu digo assim, não, veja, eu não protegi o que eu estava querendo provar. Eu comecei supondo que o que você acha é verdadeiro. Agora, se a evidência for muito forte, aí eu vou dizer, não, o que você acha não tá. Os dados estão mais favoráveis à minha hipótese que estava desafiando a sua. Tranquilo? Se a gente colocar o que a gente quer provar na nula, na hipótese nula, ou a gente tem uma evidência forte de que a gente não está certo, ou a gente não pode afirmar também que a gente está certo. Por quê? Porque a gente protegeu a nossa hipótese. Então, é importante sempre a gente tentar escrever o teste de forma que o que a gente está querendo provar, a gente coloca na hipótese nula. Nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Então, é comum em pesquisa, até pesquisa que a gente faz, assim, de pesquisa recente, certo? Próximo do estado da arte. A gente vai fazer o teste e o que a gente quer provar eu não consigo colocar dentro da hipótese da alternativa. Então, tenho que botar dentro da hipótese nula.
Por exemplo, vou pensar no exemplo aqui. Não, vou entrar nesse exemplo, não, que eu ia ter que explicar muita coisa para vocês. Que seria mais de uma amostra e tal. Será que eu falo ou não falo? Ó, deixa eu falar para vocês. Então, imagina que eu estou usando lá uma das técnicas que a gente mais usa, que é diferenças e indiferenças. A gente usa o quanto uma variável muda ao longo do tempo em dois conjuntos, um de controle e um tratado. Então, imagina que meu tratamento começou aqui nessa data. Para eu poder aplicar essa técnica, eu preciso que a evolução no antes do tratamento começar, ela seja similar, paralelo à evolução é, do grupo de tratamento, antes do tratamento. Então, aqui é o T0 que a gente chama quando começa a intervenção. Então, o que eu quero provar é que essas duas hipóteses são paralelas. Contra, elas são diferentes. Só que, como é um teste de igualdade, eu não posso botar diferentes na hipótese nula. Então, a gente tradicionalmente fazia o teste, hipóteses nulas e as trajetórias são paralelas. Hipótese alternativa, elas não são paralelas. Só que meu método só funciona se elas forem paralelas, certo? Aí uma forma que alguns pesquisadores estão falando recentemente, eu vou dizer assim, eu vou dizer que na hipótese alternativa, eu vou dizer que a diferença das trajetórias ela é pequena o suficiente. Então, aí a gente consegue montar o teste de forma que o que a gente quer provar na hipótese alternativa. Isso seria um teste melhor do que o teste tradicional que a gente geralmente faz, que é parte do pressuposto de que as hipóteses são paralelas e se a evidência for forte o suficiente, aí a gente diz não posso usar o método. E é mais favorável assim, se a gente quer usar esse método, né? Fica mais fácil da gente dizer não, o método que eu estou querendo usar é válido. Aqui foi uma abstração, certo? Foi um negócio bem mais avançado do que a gente vê no nosso curso de estatística, mas era só um pouquinho para discutir essa questão de que o que a gente quer provar, o ideal é a gente botar na hipótese alternativa. Se vocês não entenderam muito bem esse exemplo, tudo bem, certo? Não sei se foi claro o suficiente. Isso é uma novidade, geralmente eu não falo disso nas aulas de estatística, não. E aí, é, como a alternativa vai ser o oposto da nula, ela sempre vai ter um sinalzinho de desigualdade. Aí não pode botar o igual dentro dela, certo? O igual vai estar na nula. E aí, como é que a gente vai fazer um teste? Então, vamos começar com esse exemplo aqui. A gente começa especificando é, as hipóteses. E aí, vamos começar aqui com o teste bicaudal para a idade média de uma população. Então, vamos supor que eu tenho uma hipótese que a média é 50 anos. Eu acho que não é 50, certo? Será que é 50 mesmo? Ela pode ser diferente de 50. Essa é a minha alternativa. Hipótese nula e hipótese alternativa. Como eu botei esse diferentezinho aqui, a gente vai ter um bicaudal. Daqui a pouco a gente vai aparecer no gráfico que história é essa de bicaudal. Aí eu vou pegar uma amostra da população. Então, a população está aqui, todo mundo. Tiro um subgrupo, calculo a idade média nesse subgrupo. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 pessoas só, né? Uma amostra pequena. E aí eu vou ver, será que essa média da amostra ela está próxima o suficiente da média da hipótese nula? Então, imagina que a gente encontrou lá uma média da amostra de 20. Aí eu vou dizer assim, olha, esse valor é menor do que 50, né? Então está indicando que talvez 50 não seja razoável. Se eu tivesse achado 49,999, certamente que o 50 era razoável. Mas eu achei 20. Só que é uma amostra, né? E a média varia de amostra para amostra. Então, se eu tivesse tirado 49,8, 49,7, 48, vou ter um número bem longe, certo? Para a gente ter essa intuição de que não deve ser 50, mas eu poderia ter botado um número mais pertinho. Será que 20 é suficientemente menor para eu dizer que a hipótese nula é falsa? O que significa ser suficientemente menor? Vocês entenderam os exemplos que eu estava dando? Se eu tivesse pegado uma média de 49,999, eu estou botando valores para baixo, mas podia ser para cima também, certo? Se eu tivesse pegado uma média que desse 50,5, se eu pegasse uma média que desse 53, se eu pegasse uma média que desse 48,
Nesses casos aqui, qual é a intuição de vocês? 49,9 certamente está bem pertinho de 50, né? Botei esses montes de cada decimal para a gente dizer, vamos pegar um número bem pertinho mesmo. Então, certamente não vai ser uma evidência forte o suficiente. É claro que vai influenciar aqui o sigma sobre raiz de n. Pouco a gente fala sobre isso. Porque o sigma sobre raiz de n, ele vai dizer o quanto que a amostra varia. Então, o quanto que um errozinho é razoável em torno da verdadeira média populacional. Então, aqui está o x barra n, aqui está o verdadeiro mi. Então, mesmo que esse mi seja 50, é razoável, certo? Se eu tiver um sigma sobre raiz de n grande, é razoável pegar valores aqui. Vocês vejam lá em função da densidade, que é uma densidade alta. Então, valores aqui próximos são bem razoáveis. Da gente esperar se a verdadeira média for 50. Como é que a gente vai dizer 53? Será que 53 está longe? 48, será que está longe? 20, será que 20 está longe? Então, é isso que a gente vai ter que definir aqui, nesse procedimento do teste. O que vai ser suficientemente menor? E aí é como eu disse para vocês, o teste, ele começa sempre supondo que a hipótese nula é verdadeira. Então, se a hipótese nula é verdadeira, a verdadeira média é 50. Então, o x barra n está centrado em torno de 50, certo? Aí a gente pegou, foi lá e viu uma média da amostra de 20, bem lá na caldinha, bem na ponta. Então, peraí, esse 50 não deve ser verdade, né? O mais provável, o mais possível, é que a média esteja mais para baixo aqui, ó. Se a média estiver mais para baixo aqui, então esse mi seria diferente de 50. Então vocês estão entendendo? A gente começa supondo que H0 é verdadeiro. Se eu tiver com um valor muito longe, que a minha distribuição, supondo H0 verdadeira, a minha probabilidade de eu ter um valor tão pequeno, ela seja baixa, então eu vou colocar em dúvida a minha hipótese inicial, que a média realmente era 50. Então essa é a lógica do teste. Vai faltar a gente dizer assim, né? A que ponto? Em que ponto eu vou dizer que está longe ou não? Então, ó, quando for pouco provável a gente encontrar uma amostra de média nesse valor, ou poderia ser, tá? Eu só quero dizer assim, como a gente está fazendo um teste bicaudal, a média é 50 contra a média diferente de 50, se eu tivesse encontrado um número aqui 80, eu também ia pôr em questão se a média realmente é 50. Então, no bicaudal, valores muito longe, para baixo ou para cima, vão acender a luz vermelha, vão dizer assim, olha, acho que a H0 está errado, não é possível, vai ser assim, certo? Então a gente vai rejeitar, se a gente tiver uma evidência forte, se a gente tiver um valor de média da amostra muito longe da média da hipótese nula, muito longe para baixo ou para cima, a gente vai dizer que a hipótese nula deve estar errada. Então, o teste, ele sempre começa assumindo que a hipótese nula é verdadeira, até que se prove o contrário. Se a gente encontrar uma média amostral muito longe, então a gente vai rejeitar uma hipótese nula. Então, em outras palavras, nesse exemplo que a gente fez, uma média amostral de 20 é tão pouco provável, se a verdadeira média da população for 50, que a gente vai concluir que a média da população não deve ser 50. Então, a gente vai dizer, temos evidências fortes, estatisticamente fortes, contra a hipótese nula, de que a média é 50, e a favor da hipótese alternativa, que a média é diferente de 50. Aí a gente vai ter duas formas da gente dizer que está longe. Ou a gente vai usar um valor crítico, ou a gente vai usar um p-valor. As duas vão levar à mesma conclusão. O que vai variar nelas é só a nossa medida de longe. Então deixa eu mostrar para vocês aqui de novo no gráfico, antes da gente entrar especificamente. Naquele exemplo do 20, se a hipótese nula é verdadeira, essa é a média 50. Aí a gente achou um valor aqui, não foi o 20, bem aqui na caldinha. Isso aqui é um gráfico da densidade do x barra n, e eu achei um 20 por aqui, nessa caldinha. Eu vou ter duas formas de calcular essa distância. Distância no eixo, certo? A forma inicial, que essa lógica de usar a distância no eixo vai ser a abordagem do valor crítico. E uma outra forma é a gente calcular a área da cauda. Então, eu pego 20 e
e calculo a probabilidade de eu ter um valor tão extremo quanto ou mais do que o 20. Então, eu calculo essa areazinha aqui. Se essa areazinha for bem pequenininha, quer dizer que está muito longe, né? Imagina, um valor aqui mais próximo ia ter uma área de cauda bem alta. À medida que esse valor vai se afastando, a área da cauda vai ficando menor. Se estiver muito longe, lá na ponta da distribuição, essa cauda vai ser aproximadamente zero. Então, a abordagem do p-valor vai fazer assim, vai calcular a distância através da área das caudas. Tranquilo? Então, as duas vão levar à mesma conclusão. Vai ser uma questão de gosto, só que em ciências a gente está mais acostumado a usar o p-valor, apesar de que também se usa o valor crítico. Vamos começando na abordagem do valor crítico. A gente vai dizer assim, olha, o procedimento vai ser o seguinte: se a média amostral, a média da amostra, x barra n, estiver próximo da média populacional suposto na hipótese nula, que a gente pode até dizer assim, μ0, ficou pequeno, deixa eu botar verde. Se ela estiver próximo do μ0, então a gente não rejeita a hipótese nula. Se a média amostral estiver longe, essas palavras aqui, próxima e longe, que são cruciais. Se estiver longe do μ0, então a gente vai rejeitar a hipótese nula. Então, veja só, a conclusão do teste é rejeita H0 ou não rejeita H0. A gente não diz assim, aceita H1 ou não aceita H1, certo? Sempre a conclusão é em torno do H0. O quão longe vai ser longe o suficiente para a gente rejeitar? Isso que a gente vai querer dizer. O quão longe é longe o suficiente? E é isso que o valor crítico vai trazer para a gente. O valor crítico vai dizer assim, olha, daqui para lá vai ser longe o suficiente. Então, o valor crítico é uma estatística de teste que cria uma linha limítrofe, que cria um limiar para a tomada de decisão. Se for mais extremo do que esse limiar, a gente rejeita H0. Está muito longe. Então, a gente rejeita H0 a favor de H1. Então, vamos ver aqui no gráfico, né? Já fazendo o teste, a gente começa supondo que H0 é verdadeira. Então, eu sempre gosto de escrever isso, a gente não pode esquecer. Se H0 é verdadeira, significa que a verdadeira média é μ0. Beleza? E aí, a gente tem aqui a nossa distribuição do x barra n, que eu estava dizendo para vocês também que vai influenciar nessa decisão é o sigma sobre raiz de n. Porque se for mais achatado, vai ser mais razoável ou pegar valores mais longe. Se for uma distribuição bem estreitinha, então vai ser menos razoável esperar aquela mesma distância. Então, a dispersão da média amostral ela vai ser importante na nossa análise, certo? Mas aqui pega uma dispersão fixa, sigma sobre raiz de n. A gente vai escolher dois números, esse número aqui e esse número aqui, que a gente vai chamar de valor crítico, que vai definir a região de rejeição. A região de rejeição, então, vai ser essa aqui, olha. Daqui para lá, rejeita H0, e daqui para lá, rejeita H0 também. É uma região de rejeição com dois lados, porque a gente está fazendo um teste bicaudal. Então, eu estou sempre trabalhando com vocês aqui com esse exemplo. A gente começou com bicaudal, né? Que a média é igual a μ0, ou com outra 1H1, a média é diferente de μ0. Então, se eu estiver muito longe para baixo ou para cima, eu vou rejeitar. Então, é por isso que minha região de rejeição, ela vai ter as duas regiões daqui para cá, certo? Calculei uma média da amostra, ela cai nesses intervalos, eu rejeito. Tranquilo? Ou, na verdade, a gente transforma em score Z e depois compara com o score Z da normal padrão. Vamos chegar mais especificamente no score Z daqui a pouco. Então, se a gente encontrar um valor de estatística de teste que está na região de rejeição, então se a média é uma média amostral de 20, quando o H0 supõe que a média populacional era 50, se cair na região de rejeição, eu vou ter duas possibilidades, como eu já falei para vocês. Ou realmente a verdadeira média é 50, mas a gente deu muito azar, a gente pegou uma amostra muito atípica, ou a verdadeira média não é 50. Então, geralmente a gente acha assim, não, vai ser pouco provável eu observar algo muito atípico. Mais possível
que a verdadeira média não seja 50. Então, essa é a lógica do teste. Uma coisa difícil que eu acho é que a gente sempre vai falar assim, a evidência é forte, porque na vida real a gente nunca vai saber se eu tinha uma amostra típica realmente ou não. Então, essa possibilidade da amostra ser atípica, ela pode acontecer na vida real, assim, a gente deu azar. Tranquilo? Aí o que o valor P vai dizer pra gente é, o P-valor, quão atípica ela teria que ser, porque ela diz a probabilidade de estar tão longe, tão lá na cauda. Ou também a nossa estatística de teste. Mas a gente nunca vai saber a verdade, certo? Só que se a gente tiver uma evidência forte, não é verdade, mas tudo aponta para afirmar que a hipótese nula não é verdadeira. E aí, faltou a gente dizer assim, né? Como é que eu vou calcular aquele valor crítico? Então, eu já sei que eu vou pegar aqueles dois valores, vou pegar aqueles números, né? Quero esse número, barra N, e como é que eu vou definir esse número? Aí vamos pensar um pouquinho nos erros que a gente pode cometer quando a gente toma uma decisão, rejeitar H0 ou não rejeitar H0. Só que para a gente falar sobre esse erro, vamos falar um pouco sobre aquela analogia que a gente estava fazendo com o julgamento. Então, se a gente está fazendo um julgamento, a gente tem duas possibilidades da situação real que é desconhecida. O réu ele pode ser realmente inocente ou o réu ele é culpado. Então, tem essas duas possibilidades, fazem o nosso julgamento e para simplificar, certo? A gente vai tomar duas decisões, ou a gente não condena o réu, ou a gente condena. Então, aqui condenar vai para cadeia, certo? Cadeia ou liberdade. Vejam que aqui é uma simplificação de um julgamento, que o julgamento a gente pode ter apenas que variando, né? Então, aqui a gente só pode ter duas decisões, ou libera ou leva algum tempo de cadeia. Quando na vida real a gente pode dizer assim, não, vai ficar 1 ano na cadeia, vai ficar 5 anos na cadeia, 10 anos, a vida toda. Tranquilo? Então vamos ver essa simplificação. O que acontece se a gente dá liberdade, a gente não condena o réu inocente? Decisão certa, né? Fizemos o certo. O que acontece se a gente der liberdade para um réu que é culpado? Opa, temos um erro aqui. A gente não deveria libertar um réu culpado. Se a gente pega um réu, nesse caso daqui, manda para a cadeia um réu culpado, a gente também tomou a decisão certa. Agora, se a gente pega um réu inocente e manda para a cadeia, a gente cometeu um erro aqui. Aí eu adoro, nesse momento da aula, geralmente a gente para e diz assim, o que vocês acham que é pior? Mandar um inocente para a cadeia ou libertar um culpado? Aí tem de tudo, certo? Tem gente que levanta a mão para mandar um inocente para a cadeia pior, libertar um culpado é pior. Aí a gente entra na discussão, uma pessoa diz assim, não, mas se a gente libertar um culpado, ele pode cometer o erro de novo, ele pode continuar cometendo crimes. Por outro lado, você mandar uma pessoa que não fez nada para a cadeia também é um absurdo. E aí eu termino dizendo para vocês que todos os sistemas de julgamento do mundo, certo? Eles acham pior esse aqui. Essa cor não. Eles acham que eles consideram pior mandar um inocente para a cadeia. Porque realmente, se você pensar, né, o camarada vai ficar preso e ele não fez nada. Inclusive, tem vários filmes famosos, e nem filme, né? Caso de vida real. Depois que eles inventaram o DNA, algumas pessoas que eram inocentes, elas foram libertadas, né? O DNA mostrou que não era elas. E às vezes até tem processo. O Estado vai ter que pagar uma indenização para a pessoa, porque realmente era um erro muito grande. Eu nunca vi é, uma pessoa ter que pagar alguma coisa porque ficou livre mais do que deveria, né? Vamos que a gente mude o julgamento na instância superior, ganhou aquele tempo livre. Então, a maioria dos sistemas, eles consideram mandar um inocente para a cadeia pior, e vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter uma ideia similar aqui em estatística. Então, em estatística, não, antes de eu falar da estatística, aqui a gente vai chamar esse erro que a gente considerou o pior como erro tipo 1, e o segundo erro, que não é um erro que a gente quer cometer, tá? Se a gente puder, a gente não comete o erro tipo 2, que é libertar um culpado, mas também é um erro. A gente gostaria de minimizar essa probabilidade. E aí, o erro tipo 1, aqui em teste de hipóteses, é
a gente vai definir esse camarada, o erro tipo 1, o pior erro possível, como rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Então, a hipótese nula é verdadeira, eu fui lá e disse que não era. Então, o senso comum dizia que a verdadeira conta média era R$ 52. Eu fui lá, queria provar que era menor do que 52, aí eu rejeitei, sendo que na verdade era 52. Então, esse a gente vai considerar como sendo o pior. Essa é a definição. O erro tipo 1 é rejeitar uma hipótese nula quando ela é verdadeira. Que vai ser similar lá no julgamento, vai mandar o inocente para a cadeia. A gente considera essa como o erro mais grave no teste de hipóteses. E o mais importante, a gente vai escolher a probabilidade da gente cometer esse erro antes do teste. Então, a gente vai chamar esse cara de alfa, que é o tal do nível de significância. Foi por isso que lá em intervalo de confiança eu falei para vocês, olha, quando a gente chegar em teste de hipóteses, o alfa vai ter um significado bem claro para a gente. O alfa é um tipo de erro que a gente pode cometer, é o pior dos dois erros do nosso teste. Já o erro tipo 2, olha, é não rejeitar uma hipótese nula quando ela é falsa. Certo? Essa probabilidade de erro tipo 2 a gente também chama ela de beta. Fazendo lá na analogia, seria não mandar o culpado para a cadeia. E essa a gente não vai controlar diretamente. Na verdade, a gente fixa o alfa e o beta vai estar inversamente relacionado com o alfa. Se a gente tiver mais de um teste que a gente puder escolher, a gente vai escolher o mesmo alfa ou que tem menor beta. Mas a gente só tem um tipo de teste, o beta vai ficar livre. E aí, voltando lá naquele quadrinho, né, fazendo a analogia, a gente tem a situação real, que a gente não tem certeza. H0 pode ser verdadeiro ou ela pode ser falsa. E a gente vai tomar uma de duas decisões. Ou a gente não rejeita, ou a gente rejeita. Se a gente rejeitar H0, quando ela é verdadeira, esse é o erro tipo 1, que tem probabilidade alfa, que a gente vai controlar no teste. Se a gente não rejeitar um H0 falso, a gente também cometeu um erro, o erro tipo 2. Essa probabilidade ela é fixa, é beta. Ela é fixa não, ela é livre, uma vez que eu fixei alfa, vai depender, na verdade, do verdadeiro valor. Então, se eu estiver fazendo um teste bicaudal, por exemplo, o Mi aqui era 50, o beta vai depender se o verdadeiro Mi é 45, se o verdadeiro Mi é 58, e assim sucessivamente. A gente não vai fazer nesse curso cálculos de beta, mas lá no próprio livro tem exercício que a gente poderia fazer, certo? Se o Mi não é 50 e se o Mi é 59, qual é o erro que a gente vai estar cometendo? Aí a gente tem como calcular, mas a gente tem que saber, sendo ela falsa, qual seria o valor da média, para a gente fazer esse tipo de cálculo. Então, vejam só, a gente já viu o nível de significância. O nível de confiança é o 1 menos alfa, é a probabilidade de não rejeitar H0 quando ela é verdadeira. E o 1 menos beta também tem uma interpretação, ele também tem um nome, a gente chama o poder estatístico de um teste. Certo? Um teste com baixo poder é um teste ruim. A gente fixa o alfa e a gente não quer que o poder seja baixo. Aí a gente tem uma relação inversa entre o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Na verdade, o erro tipo 1 só acontece quando H0 é verdadeira. O erro tipo 2 só acontece quando H0 é falsa. Então a gente não vai nunca cometer os dois ao mesmo tempo. E também as decisões são ao contrário, né? No erro tipo 1, a gente decidiu rejeitar uma H0 verdadeira. No erro tipo 2 é não rejeitar. Então, tomei uma decisão, só um dos dois eu só posso ter cometido um dos dois erros. Só que a probabilidade de erro tipo 1 e 2 estão relacionadas entre si. Quer ver? Deixa eu dizer para vocês um teste que não comete nenhum alfa. Nunca vou mandar um inocente para a cadeia. É muito fácil. Nem julga, deixa todo mundo solto. Um sistema um sistema judiciário muito leniente, que libera todo mundo, muito pró-réu. E só que qual é o problema desse tipo de sistema? É que aí, se eu estou liberando todo mundo, eu vou ter um beta alto, certo? Então, isso também não é o que a gente quer. Então, isso é para mostrar para vocês que
está inversamente relacionado ao outro. Se eu aumento alfa, na verdade, se eu diminuo alfa, se eu não quero cometer esse erro de mandar inocente para a cadeia, naturalmente eu passo a liberar mais culpados. Se eu exijo um corpo de prova muito grande para poder realmente dizer que a pessoa é culpada, vai ter mais culpados sendo liberados. A gente não vai entrar nessa relação, certo? É só bom a gente saber que isso existe. E o que eu gosto de enfatizar é o teste de hipótese controla diretamente pela probabilidade de erro tipo 1, e é a partir dessa probabilidade, a partir desse alfa, a alfa, que é a probabilidade de erro tipo 1, erro tipo 1, esse alfa que vai definir para a gente o nosso valor crítico. Então é por isso sempre que a gente escreve a hipótese de forma que o erro mais grave seja o erro tipo 1. Como é que funciona? Vamos ver aqui do teste bicaudal, que era o que a gente estava vendo. A região de rejeição está aqui em vermelho, certo? Então eu vou rejeitar se cair para cá ou se cair para lá. Nesse gráfico aqui a gente já começou supondo se H0 é verdadeira, então a média é 50, certo? Depois eu entro nos testes de cauda superior, mas vamos ver primeiro o bicaudal. E aí, onde é que está aqui nesse gráfico a probabilidade de erro tipo 1? Que é a probabilidade de rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Olha, se H0 é verdadeiro, o x barra n realmente está em torno aqui dos 50. Então, significa que essa curvinha aqui, essa curva de distribuição, ela é verdadeira. Então, se H0 é verdadeira, essa curva está certa. Quando é que a gente vai rejeitar H0? Quando está aí na região de rejeição. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Está aqui, ó, essa probabilidade aqui. A probabilidade do x barra n cair na rejeição de rejeição quando a verdadeira média é 50. É isso que é o alfa. Então, eu vou ter alfa nas duas caudas. A gente vai dividir alfa sobre 2 para cada cauda. Então, vou jogar aqui, ó, alfa sobre 2 para baixo, alfa sobre 2 para cima, e usar esses alfas e a distribuição do x barra n para definir o valor crítico. É isso que a gente vai fazer. Tranquilo? Vou falar um pouquinho agora sobre o teste de cauda superior. No teste de cauda superior, a gente está querendo provar que a média é maior do que 50, certo? Então, a média, ou ela é, se H0 é verdadeira, ou a gente tem esse 50 aqui, ou a gente tem um valor menor do que 50. Por exemplo, μ igual a 45. Então, se μ fosse igual a 45, essa distribuição ela ia estar assim, né? Ela ia estar mais para cá. Eita, que essa distribuição ficou horrível. Vou apagar esse H0 verdadeiro. Então, para qualquer valor de μ menor do que 50, vai deslocar essa curva para baixo. Também é possível com H0 ser verdadeiro, mas aí essa curva ficaria assim, certo? Imagina que é uma curva igualzinha. Então, quando a gente diz assim, a probabilidade de erro tipo 1 com μ50, vai ser a probabilidade da gente rejeitar H0. Se H0 é verdadeiro, só que a região de rejeição agora vai ter só valores longe para cima. Quando eu digo que essa área daqui vai ser alfa, quando eu especifico o alfa aqui, se a média não for 50, se a média for menor do que 50, essa probabilidade vai ser, vou botar em verde para vocês, vai ser na verdade isso, olha. Vocês conseguem ver que qualquer μ menor do que 50, essa curva, como ela vai ser deslocada para baixo, a cauda dela vai passar embaixo da cauda do μ50. Então, se eu fizer o teste com o limite do μ0 da hipótese nula, com 50, eu vou ter o maior erro tipo 1 possível com relação a todos os outros MIs abaixo de 50. Então, eu não preciso fazer todos os outros, eu preciso fazer só esse. Só o do limite. Então, eu não preciso fazer Mi 45, não preciso fazer Mi 46, não preciso fazer Mi 20, Mi 0,20, certo? Eu posso pegar diretamente aqui o igual. Por quê? Porque qualquer valor abaixo desse vai, como eu estou controlando o alfa, a probabilidade de erro tipo 1, que é a área abaixo da densidade em cima da região de rejeição.
Com o 50, com o igual, a gente já vai ter o maior valor possível. Qualquer outro valor vai estar abaixo do alfa. Então, a gente conseguiu dizer assim, olha, o meu teste vai ter um erro de tipo 1 igual a alfa ou menor do que ele. A mesma coisa para a cauda inferior, certo? Para a cauda inferior, se o Mi zero for maior do que 50, imagina, qualquer valor aqui, 60, essa curva vai estar deslocada para cá. Essa média vai estar mais para cima. Seria um exemplo de média 60. Então, se essa média for para cima, pego minha região de rejeição, vai ser uma região única, tá aqui. Essa probabilidade seria menor do que a alfa, porque como eu desloco a curva para cima, então a cauda inferior dela passa debaixo da cauda inferior com a média lá com a igualdade. Então, na verdade, tem até muito livro que nem bota esse maior ou igual aqui, ele já usa igual. Então, a hipótese nula vai sempre no igual, só muda a alternativa. E a alternativa é muito importante porque a direção da alternativa vai ser a direção da região de rejeição. Ora, se eu estou desconfiando que a média é maior do que 50, isso eu botei na minha hipótese alternativa, então eu vou rejeitar se eu tiver uma evidência forte disso. Uma evidência forte disso é um valor muito acima de 50. Então, a região de rejeição vai estar para cima. Se aqui eu acho que a média é menor do que 50, então eu vou rejeitar H0 quando eu tiver uma média da amostra bem menor do que 50. Então, a região de rejeição vai ser cauda inferior. É por isso que a gente olha para o sinal da... a gente olha para o sinal da alternativa e é o sinal da alternativa que vai dar a região de rejeição, a direção da região de rejeição. Bicaudal, cauda superior e cauda inferior. Aí pronto. Então a gente já sabe o alfa, falta só a gente calcular aquele valorzinho, o valor crítico que a gente vai querer. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar uma estatística de teste. Aí, vindo lá do que a gente já sabe, que a gente já trabalhou, certo? A gente vai ter duas, que a gente já trabalhou lá em intervalo de confiança, certo? A gente lá não tinha duas possibilidades para um intervalo de confiança para mim, ou o sigma era conhecido ou ele era desconhecido. Aqui vai ser a mesma coisa, vai ser bem parecido. Então a gente vai começar com o teste Z, que a gente vai chamar de teste Z, porque a estatística do nosso teste ela vai ter distribuição normal padrão. Então, como vai ser a nossa estatística do teste? Eu vou medir longe em termos de score Z. Vocês lembram o que é que o score Z faz? Ele calcula a distância da média em unidades de desvio padrão daquela distribuição. Então, é uma forma bem fácil de eu ver se está longe ou se está perto, porque eu já padronizo pelo desvio padrão. Então, a nossa estatística de teste, o Z da amostra, vai ver se a média da amostra está longe da média da hipótese nula em relação à distância média dos dados. Distância média medida pelo... Lembra que média está sempre entre aspas, certo? A distância padrão medida através do desvio padrão. Então, se eu tiver um score Z de 5, significa que a minha média é 5 desvios padrões acima da média da hipótese nula. Se eu tiver um score Z de menos 2,5, eu estou com a média da amostra 2,5 desvios padrões abaixo da média da hipótese nula. Veja que aqui está esse misérozinho. Então, a gente está sempre comparando com a média da hipótese nula. Sob certas condições, a gente vai poder dizer que esse cara aqui é normal padrão. Quais são as condições? A gente precisa ter barra M distribuído aproximadamente normal em torno da média com sigma sobre raiz de N. Duas condições que a gente já viu lá em distribuição da média amostral. Ou a população tem distribuição normal, o X tem distribuição normal na população. Se a gente está trabalhando com idade, a idade tem distribuição normal. Se a gente está trabalhando com o valor da conta tem distribuição normal na população. Ou, pelo teorema do limite central, a gente pode fazer essa aproximação. E aí, o teorema do limite central? Amostra aleatória independente, variância limitada, menor do que infinito, que é bem tranquilo de fazer na prática, e tamanho da amostra grande o suficiente. E a gente vai usar a nossa velha regra de bolso acima de 30, certo? Então, sob essas condições, a gente vai calcular a distância
entre x barra n e a média da hipótese nula, usando o score Z, e vai ver se está longe. Certo? Então, nossa estatística, a gente pega a nossa média da amostra, converte ela em score Z, isso a gente vai chamar de estatística de teste. Eu gosto de chamar de Z da amostra. O livro geralmente não chama de Z da amostra, não, mas eu gosto de deixar claro que aquele valor foi para aquela amostra. E a decisão vai ser, se a estatística de teste cair na região de rejeição, a gente vai rejeitar H0. Caso contrário, não rejeita H0. Como é que a gente define região de rejeição? Vamos ver no gráfico. X barra N aqui, converti, achei o scorezinho. Eu não tinha que ter alfa sobre 2 aqui, alfa sobre 2 aqui. Se alfa for 95, se alfa for 5%. Então, probabilidade de erro tipo 1, eu vou estar controlando em 5%. Uma probabilidade de erro tipo 1 baixa, certo? Os valores tradicionais são 1%, 5% e 10%. Peguei o do meio, 5%. Então, 5% a gente vai ter, olha, alfa sobre 2 em cada cauda, 0,025 aqui, 0,025 aqui. Qual vai ser esse ponto? Vou pegar amarelinho. Qual vai ser esse ponto aqui? Valor crítico para cima e para baixo. Primeiro simétrico, né? Esse cara aqui, quando eu pegar minha estatística de teste, quando eu padronizar ela vai ter distribuição normal padrão. Esse valor crítico, quanto é que vai ser? Quem é que já sabe decorado? Esse vai ser o Z, que deixa 0,025 abaixo dele. E esse vai ser o Z, que deixa 0,975 abaixo dele. Da tabela normal padrão. A gente já está careca de saber, porque a gente já fez muito exercício. Que esse cara é 1,96. E esse cara aqui é menos 1,96. Então, se eu pegar a minha média amostral, calculo o score Z associado a ela. Não posso esquecer que nesse score Z eu vou usar o sigma do x barra n, que é sigma sobre raiz de n. Então, esse é um ponto que às vezes os alunos jogam sigma. Não, é a distribuição do x barra n, então é sigma sobre raiz de n. Calculo o score Z e vejo se está em módulo, se a distância ela é maior do que 1,96 ou não. Se o score Z for 2,5, rejeita, caiu na região de rejeição. Se o score Z for 1, 1 está menor do que 1,96. Então, o score Z ser 1, cairia, a estatística de teste cairia por aqui, o Z da amostra. Então, não rejeita. Só rejeita se tiver 1,96 de distância para baixo ou para cima. Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplozinho, aí a gente vê se vocês estão entendendo direitinho. Teste a afirmação de que o verdadeiro diâmetro médio de um parafuso produzido em uma fábrica é 30 milímetros. Então, vou testar essa afirmação. Há um nível de significância 5%. Certo? Então, alfa 5%. Assuma que sigma igual a 0,8, então conhecido. E que para uma amostra de 100 parafusos, a gente teve uma média de 29,84. Opa, vamos antes da gente fazer a conta, né? Vamos primeiro pensar nas hipóteses. Teste a afirmação. Quando é assim, a afirmação é que mi é 30. Então, se eu vou testar essa afirmação, eu só posso dizer que ela não é verdadeira, não pode ser alternativa. Então, esses são os meus mis, minhas hipóteses nulas. Deve fazer menor, né? Que eu estou muito exagerada a minha letra. Depois eu não tenho espaço para escrever tudo que eu quero. Tranquilo? Então, meu H0, mi igual a 30, H1, se eu me concentrar, eu consigo fazer, né? Mi diferente de 30 é uma letra pequenininha. Aí, vamos lá, minha distribuição, né? A distribuição está aqui, x barra n. Se H0 é verdadeira, quanto é que é essa média? É 30. Qual foi o número que a gente observou? 29,84. Antes de fazer o teste, olhando assim, vocês acham que 29,84 está perto de 30? Parece perto, né? Mas, na verdade, perto ou longe, o que influencia no perto ou longe é o sigma sobre raiz de n. Por isso que eu gosto de fazer o gráfico. Porque, na verdade, se eu tivesse 1 milhão de parafusos, essa diferença de 0,16 podia ser grande. Se eu tivesse 10 parafusos, essa diferença podia não ser grande. Porque tudo vai depender de quanto a média da amostra varia de amostra para amostra. Então, nesse caso aqui, quanto é esse sigma sobre raiz de n? É 0,8 dividido por raiz de 100. Então, é 0,08.
Então, se vocês olharem bem, o Z da amostra, ele é x barra n menos μ0, sigma sobre raiz de n. Eu já vou botar logo 0,08. Como x barra n é 29,84, menos 30,008, então eu vou ter 2, menos 2. Está 2 desvios padrões abaixo. Ixi, Maria, parecia uma distância pequena, mas como 100 é uma amostra grande, e como a gente supôs que a gente conhecia que o desvio padrão da população era 0,8, era pequeno também, fez com que o desvio do padrão da amostra fosse bem pequenininho. E aí pode ter pegado a gente no contrapé da nossa intuição, que 0,16 parecia pequeno, milímetros, mas na verdade vai depender do tamanho da amostra, vai depender do sigma. Tranquilo? Na verdade, eu falei para vocês, mas a gente nem calculou o valor crítico, né? O valor crítico é um passo à parte. Tanto faz eu calcular primeiro o valor crítico ou a estatística de teste. O valor crítico vai depender do 5%. Então, se a alfa igual a 5%, e se a gente está fazendo o teste bicaudal, minha região de rejeição vai ser em dois lados. Então, eu vou pegar aqui, olha, vou definir dois valores para cá, certo? Minha região de rejeição vai ser daqui para lá, porque eu estou fazendo um bicaudal. E esse valor vai ser o que deixa alfa sobre 2 de cauda desse lado, alfa sobre 2 de cauda desse lado. Então, alfa sobre 2, que é 0,025, e alfa sobre 2, 0,025. Como eu já fiz isso no slide anterior, os valores críticos, o z de 1 menos alfa sobre 2, vão ser mais ou menos 1,96. Então, eu vou botar aqui, olha, vou botar em amarelo, que é o que eu usei lá no outro gráfico. Menos 1,96 mais 1,96 no score Z, na linha do Z, certo? Uma linha abaixo do 30. Deixa eu melhorar. Eu vou reposicionar só o 30, para não ter que reposicionar os dois. O 30 está lá em cima na linha do x barra n, na linha do Z, quer dizer, já em unidades de desvio padrão. Onde é que caiu o menos 2? Caiu aqui, ó. Esse foi o Z da amostra. Então, como caiu na região de rejeição, qual é a nossa conclusão nesse exemplo daqui? Temos evidências fortes o suficiente para rejeitar a hipótese nula de que o diâmetro médio de parafusos produzidos nessa fábrica é 30 milímetros a 95% de confiança ou a 5% de significância. Tranquilo? Bem, bem simples assim. É um texto grande, mas a gente sempre repete o mesmo texto. Aqui era só mostrando para vocês o gráfico. Se eu por acaso não tivesse decorado, né? Mas a gente já sabe, 1,96 ali, cai na região de rejeição. Então, foi o que eu falei para vocês. Visto que a estatística de teste cai na região de rejeição, a gente pode rejeitar a hipótese nula. Seria bom eu ter colocado aqui, certo? A alfa de 5%. E concluir que existe evidência suficiente de que o diâmetro médio de parafusos pela fábrica não é igual a 30. Então, nosso teste de hipótese, a gente sempre começa estabelecendo as hipóteses. Então, esse é o procedimento, vão ter 7 passos. Primeiro, estabelece as hipóteses. Depois, escolhe o nível de significância alfa, o tamanho da amostra. Escolhe a estatística de teste apropriada, se o sigma vai ser conhecido ou não. Dado o sigma conhecido, que foi o que a gente viu até agora, a gente determina o valor crítico que vai separar a região de rejeição e não rejeição. Coleta os dados, calcula o valor da estatística de teste. Eu falei para vocês que tanto faz fazer um ou outro. Idealmente, na prática, a gente primeiro acha a alfa, porque senão a gente pode ter assim, uma vontade muito grande de vamos mudar o alfa um pouquinho para mudar a conclusão. Naquele exemplo passado, vocês viram que o 2 estava bem pertinho do 1,96. Se eu tivesse usado o alfa de 1%, a conclusão ia ser diferente, a gente não ia rejeitar. Então, para a gente não influenciar, o ideal é a gente escolher primeiro o nível de significância para depois pegar os dados. E aí, depois que eu coletei os dados e calculei a estatística de teste, a gente vai tomar uma decisão estatística. Se a estatística de teste cai na região de não rejeição, não é possível rejeitar a hipótese nula. Se cair na região de rejeição, então a gente rejeita a favor da hipótese alternativa. E no final é sempre bom a gente dizer assim,
E para o leigo, né? O que significa rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Então é bom a gente expressar a conclusão no contexto do problema. Como a gente fez agora nesse exemplo do parafuso, eu dizer assim, olha, não podemos, podemos afirmar, é, temos evidências fortes o suficiente para afirmar que o diâmetro médio não é 30. Aí a gente já viu a abordagem pelo valor crítico. Vamos ver agora a abordagem pelo p-valor. Eu já dei um gráficozinho para vocês, né? O p-valor vai calcular a distância não em score Z, vai calcular a distância em termos de área. Se a área for pequenininha, rejeita. Se a área não for pequenininha, não rejeita. Então, veja só, o p-valor é uma outra forma da gente ver, uma outra forma da gente fazer o teste de hipóteses. Em vez de usar valor crítico, a gente calcular, como é que a gente calcula? O p-valor vai ser a probabilidade da gente ter uma estatística de teste. Então, a gente vai partir do Z da amostra, nesse exemplo que a gente fez aqui. Então, a gente parte do Z da amostra. Calcula primeiro a estatística de teste. E aí, a gente vai calcular a probabilidade da gente ter um valor tão extremo quanto, ou mais, do que observado. Na verdade, a gente vai calcular a área da cauda associada ao Z da amostra. E aí, a gente vai comparar com o nível de significância. Se a área for pequenininha, se a área da cauda for pequenininha, então é porque está longe. Então aí a gente pode rejeitar o H0. Pequenininha quanto? Menor do que alfa. Se for maior do que a alfa, essa área da cauda não é grande, não é pequena o suficiente, ela é grande, então eu não posso rejeitar H0. Deixa eu botar no gráfico aqui para vocês, certo? Então, naquele exemplo dali, qualquer exemplo, certo? Eu peguei meu x barra n, se H0 é verdadeira, é sempre importante a gente começar desse exemplo, começar pensando nisso, porque é aqui que a gente vai saber onde vai centrar. Nesse exemplo que a gente fez, a gente estava supondo que era 30 milímetros, estão lembrados? E era um teste bicaudal, então eu ia até aqui e aqui. Aí a gente observou o valor da amostra, Z da amostra Z da amostra não, média da amostra de 29,84. Aí a gente vai ver assim, qual a probabilidade de eu ter uma cauda? Qual é a área da cauda? Qual a probabilidade de eu ter uma estatística de teste? Um x barra n tão pequeno quanto ou mais. Então, eu vou calcular essa área aqui, ó. Peguei minha estatística de teste, eu vou calcular essa área aqui. E vou comparar essa área. Se o teste é bicaudal, eu vou comparar essa área com alfa sobre 2, que não era o alfa sobre 2 que a gente botava para cada lado no teste bicaudal. Se o teste for cauda superior ou inferior, daqui a pouco a gente vê, mas aí muda um pouquinho. Não é alfa sobre 2 que a gente vai usar. Então, não sei para que eu fiz aquele desenho, já estava aqui. Se eu estou fazendo esse teste aqui, bicaudal, vocês estão vendo aqui a hipótese alternativa 50. A gente voltou lá naquele exemplo que a idade média da população é 50. Quando eu pegar minha estatística de teste, quando eu pegar meu Z, que é x barra n menos o mi sigma sobre raiz de n, eu sei que esse camarada tem distribuição normal padrão. Aí eu vou pegar meu Z da amostra. Como é bicaudal, antes de fazer o teste, eu não sei se vai cair para baixo ou para cima. Se o valor cair para baixo, eu calculo a área de baixo. Se o valor desse um valor positivo para cima da média, para baixo de zero ou para cima de zero, né? Para baixo de mi0 ou para cima de mi0. Vou botar o mi0 aqui. Se caísse para cima, eu calcularia a probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais para cima. Então, isso é uma forma da gente saber, assim, de uma forma geral, eu posso pegar um módulo e olhar a probabilidade de estar. Como a tabela da normal padrão está sempre acumulada para baixo, eu pego o valor da amostra, eu pego o módulo dele e pego o negativo. Quer dizer, se o valor for negativo, eu deixo o próprio valor negativo. Se o valor for positivo, eu pego o negativo dele. E calculo essa área para baixo. Essa área para baixo, no caso do teste bicaudal, ela vai ser o p-valor sobre 2. Por quê? Porque se eu somasse para os dois lados, ia dar o p-valor. Ou porque eu quero comparar com alfa sobre 2. Então, se o p-valor for menor do que alfa, a gente rejeita H0. Se for maior ou igual a alfa, a gente não rejeita H0. Ou, como eu gosto mais de pensar, se tiver longe o suficiente, ou seja, se o p-valor for suficientemente pequeno, lembra que o p-valor mede a distância em termos de área de cauda. Então, se a área da cauda for suficientemente pequena, menor do que a alfa, rejeita H0.
Caso contrário, não rejeita H0. Então, naquele exemplo que a gente acabou de fazer, certo? Eu vou resgatar porque a gente já fez. O Z da amostra tinha sido 29,8. Opa, x barra n 29,84. O Z da amostra tinha sido menos 2. Então, como é que fica? Na escala Z, esse cara aqui é 0. O menos 2 está aqui. Quanto é de área que eu tenho abaixo de menos 2? Essa área aqui vai ser o p-valor sobre 2. Por que vai ser o p-valor sobre 2? Porque o meu teste é bicaudal. H0 mi igual a 30, H1 mi diferente de 30. Então, esse diferentezinho aqui no H1 que me diz que minha região de rejeição vai ter dois lados. Aí eu vou abrir minha tabela da normal padrão para calcular essa área. É a probabilidade de Z menor ou igual que menos 2. Linha menos 2,0, coluna 0, 0, quanto é que dá? Ixi, vou ter que abrir a tabela. Será que eu tenho aqui no meu celular? No meu celular eu falei para vocês, eu já baixei o aplicativo, né? Deixa eu procurar, normal padrão. Normal padrão, vou botar assim, aplicativo, app, cálculo. Aplicativo. Calculadora da distribuição normal padrão. Se eu tivesse com a tabela aqui, o ideal seria ter botado nos slides. De repente tá até no próximo slide, a gente vai virar e vai ver. Ixi, não tá indo. Então, eu vou fazer o seguinte: se não tiver, eu coloco a tabela no próximo slide. Vamos passar. A gente vai ter aqui, olha só o que eu falei: 1,96. Não precisa desse 1,96 para calcular o p-valor, certo? O 1,96 só tá para lembrar a gente que a gente vai calcular aquela área abaixo do 2 com essa área abaixo do menos 1,96. Então, como a gente já sabe que o menos 2 estava aqui, ó, o menos 2 está por aqui, então a gente já sabe que essa área que a gente vai calcular da normal padrão, que é o p-valor sobre 2, essa área aqui que é o p-valor sobre 2, ela vai ser menor do que o 2,5% é, da metade do nível de significância para cada cauda. Ixi, eu botei aqui o valor, coisa boa. Não precisei nem botar a tabela, mas vocês olham na tabela, tá? Linha menos 2,0, coluna 0, 0, a gente já vai ter direto essa área aqui. Vai sair da tabela 0,228 ou 2,28%. Quando eu comparar 2,28 com 2,5%, é claro que 2,28 é menor do que 2,5. Então, o p-valor, na verdade eu estou fazendo assim, p-valor sobre 2 é menor do que alfa sobre 2. Aí o sobre 2 corta com sobre 2, p-valor é menor do que a alfa. Então, a gente rejeita H0. A alfa igual a 5% de significância. Então, só para dizer aqui, ó, a gente vai comparar o p-valor com alfa. E aí, se o p-valor for menor do que alfa, rejeita. Se for maior, não rejeita. Aí, é o que eu coloquei para vocês no slide passado, só que com a conta certa, o p-valor é 0,0456, alfa é 0,05, então a gente rejeita H0. Então, é sempre importante a gente se lembrar que a gente divide sobre 2 essa cauda, porque é um teste bicaudal. Porque às vezes nos exames, nos mini testes, eu vou pedir qual é o p-valor para esse exemplo, para esse exercício. Então é bom vocês também, que se for bicaudal, tem que pegar a área da cauda e multiplicar por 2 para poder marcar lá o valor certo. Aí pronto, a gente viu as duas abordagens, né? Valor crítico e p-valor. Vejam que a lógica, as hipóteses são todas iguais. É só a forma da distância que a gente vai medir é, é só a forma de dizer está distante, está bastante distante, que a gente vai medir ou em unidades de desvio padrão, ou usando Z, ou em área da cauda, em probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais. Então, a gente tem essas duas abordagens para o teste.
Aí agora eu queria só mostrar para vocês falar um pouquinho da relação entre o teste de hipóteses com o intervalo de confiança, certo? Então, com o intervalo de confiança. Nesse caso, para a média que a gente está fazendo por sigma conhecido, vejam que o intervalo de confiança, como é que seria ele? Sigma conhecido, né? X barra n mais ou menos o z de 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Então, se vocês olharem aqui, como o z vai sair da normal padrão, com 95% de confiança é 1,96, vejam o que é esse intervalo de confiança. Intervalo de confiança aqui. No gráfico, corresponde à região de não rejeição medida na escala do x-barra. Então, se eu tiver meu gráfico aqui, x barra n, eu não tinha daqui para lá, que a gente fazia em score Z, né, a região de rejeição. Daqui para lá a gente rejeita. Em termos de x barra n, o intervalo de confiança é essa região daqui do meio. A região de não rejeita H0. Por isso lá que a gente dizia assim, será que é razoável assumir, será que eu vou poder, será que é razoável dizer que a média é 30 com base nesse intervalo de confiança? Aí opa, a gente ia olhar o intervalo de confiança, ó, o 30 ficou de fora. Vocês estão vendo que o 30 não pertence a esse intervalo de confiança? Então a gente diria, olha, a 95% de confiança, não é razoável afirmar que o diâmetro médio do parafuso seja 30. Então vejam que a conclusão é igual, só que o que o intervalo de confiança dá para a gente é a região de não rejeição na escala do x barra n. Então a gente tem uma relação, se são problemas duais, a gente fazer um teste de hipóteses ou intervalo de confiança. Só que o que eu prefiro do teste de hipóteses é a formulação de a gente especificar o procedimento em termos dos erros que um teste pode cometer. Então, eu gosto mais de pensar em erro do que pensar a probabilidade do meu teste estar certo. Daí vem os testes de cauda inferior e superior, que a gente já fez, né? A gente já fez não, mas eu já falei para vocês informalmente. O que vai definir a região da cauda é o sinal da hipótese alternativa. Se a hipótese alternativa tem um menor, a gente vai fazer um teste de cauda inferior. Então, a região de rejeição vai estabelecer valores muito longe abaixo da média. Se tiver um maior, a gente vai fazer um cauda superior. Nossa região de rejeição vai estar para cima. O que é que vai mudar aqui agora? A gente não fez o R começando dizendo que alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, se H0 é verdadeira, é fixado. Então, o que muda agora é, se eu for fazer pelo valor crítico, que minha região de rejeição vai estar unilateral, vai ser só para um lado ou para cima ou para baixo. Então, eu vou jogar toda a área lá naquela cauda, ou na cauda de cima ou de baixo. Então, muda o valor crítico, só isso. O resto da lógica é tudo igual. Então, veja só, num caso de teste de cauda inferior, minha região de rejeição está para baixo, vocês estão vendo? Eu vou jogar alfa todo aqui embaixo. Alfa todo aqui. Se eu jogar alfa todo para baixo, qual é o valor crítico que vai sair? Z de alfa. É aquele valor que deixa alfa abaixo dele, que vai ser um número negativo. Ou eu faço menos o Z de 1 menos alfa. Na verdade, pode usar Z de alfa direto, certo? É aquele valor da Z que deixa acumulado alfa abaixo dele. Deixa alfa acumulado abaixo desse valor. Então, o valor crítico é Z de alfa. A gente calcula a estatística de teste e define a estatística de teste, a distância em desvios padrão da média e vê se cai ou não na região de rejeição. Se eu tiver um teste de cauda superior, o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar o alfa todo na região de rejeição que vai estar para cima. Então, o alfa vai ser essa área aqui. Daí que, se eu tenho alfa acima dele, quantos eu vou ter abaixo? 1 menos alfa. Então, esse cara aqui, o valor crítico, é o percentil 1 menos alfa da distribuição.
E aí, com esse percentil, a gente define a região de rejeição e a lógica é toda igual que a gente tinha antes. Usando a abordagem do p-valor, a mesma lógica, só que agora a probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais vai estar só na direção de uma cauda. Então, se eu estou com um teste de cauda superior, minha região de rejeição está para cima, o p-valor vai ser a área, a probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais, ou seja, a área da cauda superior acima da estatística de teste da amostra. No teste de cauda inferior, mesma coisa para o outro lado. A área de cauda inferior associada ao Z da amostra. E aí pronto, mas é a mesma coisa. Agora eu vou comparar o p-valor com alfa. Em todos os casos, bicaudal, cauda inferior, cauda superior, a gente compara o p-valor com alfa. Se o p-valor for pequeno o suficiente, rejeita H0, a alfa de significância. E aí vamos fazer um exercíciozinho, certo? Um exercíciozinho de um teste, nesse exemplo aqui de cauda superior. Zut, não devia nem ter dito para vocês, né? Porque uma das dificuldades é a gente interpretar o teste e dizer assim, olha, esse teste é cauda superior, olha, esse teste é cauda inferior. Tem aluno que tem dificuldade nisso, então é importante, vamos discutir um pouquinho isso no contexto desse problema. Então, o exercício diz assim, um gerente da indústria de telecomunicações acha que a conta mensal média do celular aumentou e passou a ser maior do que R$ 52 por mês. Então, ele está desconfiando que aumentou. O gerente deseja testar essa afirmação. Registros passados da companhia indicam que o desvio padrão de todas as contas é de aproximadamente R$ 10 e vamos assumir, certo, que o gerente acredita que esse desvio padrão se mantém. Ele não está desconfiando que tenha aumentado a dispersão nas contas. Então, o sigma vai ser R$ 10. Minha variável x é a conta média, a conta mensal. Então, x é a conta mensal. Numa cidade, né? Aqui nem está falando se é numa cidade ou se é de todos os clientes dessa empresa. E aí a gente quer saber algo sobre a média, o MIDI-X. O que é que o gerente acha? O gerente acha que aumentou. Então, como é que o gerente vai fazer para provar o que ele estava desconfiando? Ele vai dizer assim, olha, vou pegar os dados para ver se o que eu estou achando é verdade. Então, minha hipótese alternativa, que é o que eu quero provar, é que Mi é maior do que 52. Contra uma hipótese nula, Mi menor ou igual que 52, mas eu disse que vocês já podem escrever com igualdade, porque é o igual que a gente vai usar no teste. Só que, na verdade, essa igualdade aqui é um menor ou igual, certo? Então, esse é o teste que ele vai fazer. Como o que ele queria provar, ele botou na hipótese alternativa, então, maior na hipótese alternativa, a gente vai ter um teste de cauda superior. Está um pouquinho bagunçado, né? O que é mais que a gente tem de informação? A gente tem N e a gente tem que a média foi 53,1. Olha só, a média da amostra foi 53,1. Com o desvio 10 e com o tamanho da amostra 64, será que 53,1 é suficientemente maior do que 52 para ele dizer que ele está certo? Tranquilo? Então, ó, sigma conhecido. Vamos fazer o teste Z. O nível de significância foi dado 10%, está dado aqui embaixo, eu nem tinha lido ainda, certo? Então, vocês podem escolher. Quer calcular primeiro o valor crítico? Quer calcular primeiro a estatística de teste? Quer fazer pelo p-valor? O que é que vocês preferem? Geralmente eu digo assim, vamos fazer essa pelo p-valor primeiro, que a gente não fez ainda, tranquilo? Então, vamos fazer pelo p-valor primeiro? Vamos fazer, calma. Para a gente fazer pelo p-valor primeiro a gente tem que calcular a estatística de teste. O Z da amostra, nesse caso, vai ser média da amostra, 53,1, menos a média da hipótese nula, 52, dividido por desvio padrão da média da amostra, sigma sobre raiz de n, 10 sobre raiz de 64. Vamos ver quanto é que dá essa conta. E aí a gente vai jogar no gráfico para ver qual vai ser o p-valor. Então, só lembrando, a gente vai formular as hipóteses, a gente já fez isso, certo? O que a gente quer provar na alternativa
Vou até dei uma pausinha para mudar a ordem dos meus slides para a gente poder fazer o p-valor primeiro. Aí, continuando, né? A estatística de teste da amostra, como aquela expressão que a gente já tinha colocado, certo? X barra N menos μ0 sigma sobre raiz de N, só que aqui no slide já tem a conta, 0,88. Então, vamos lá, vou fazer o desenho aqui para vocês. X barra N, certo? O Z. Se H0 é verdadeira, essa média é 52. Em termos de Z, essa média é zero. Minha estatística de teste foi 0,88. Foi aqui, ó. Esse aqui é um desvio padrão. Está aqui, dentro de um desvio padrão. 0,88. É o score Z do 53,1. E como eu estou fazendo o teste de cauda superior, não era isso? A gente não tinha H0 mi igual a 52 contra um H1. Eu acho que aumentou e foi para cima, aumentou para cima de 52. Então a gente vai fazer o p-valor na direção da cauda do teste. Então eu vou pegar esse cara daqui, ó, e vou calcular essa área aqui. Só que como é uma cauda superior, se eu olhar 0,88 na tabela do normal padrão, linha 0,8, coluna 0,08, o que vai me dar lá, vocês estão lembrados? Vai ser essa área de baixo. Então, o p-valor vai ser 1 menos a área acumulada que a gente achar abaixo do 0,88. Deixa eu escrever aqui para a gente. O p-valor vai ser 1 menos a probabilidade de z menor ou igual que 0,88. E aí esse z sai da tabela direto. Próximo slide já tem. Então, só o desenho aqui de novo, o z da amostra. Vocês ignorem que a gente não calculou ainda o valor crítico, mas como a gente estava dando 10% de significância, a gente vai olhar o valor crítico que deixa 90% abaixo dele. Então, 90% de área abaixo e 10% acima de erro tipo 1. Se vocês olharem lá na tabela do normal padrão, vai me dar esse valor crítico de 1,28. Nem olhem agora, certo? Mas vamos pular. Mas a gente já poderia responder só com isso daqui. Eu já poderia dizer se rejeita ou não rejeita, só olhando o valor crítico. Mas eu queria fazer o p-valor, né, primeiro. Opa, chegou na expressão do p-valor que eu queria. O p-valor, foi como eu já falei para vocês, é a probabilidade de z maior ou igual que 0,88. Então, vai ser 1 menos o que vai sair da tabela acumulado abaixo de 0,88, que aqui eu já botei o valor, 0,8106. Então, o p-valor nesse caso, ele, como é cauda superior, não vai ter aquele negócio de dividido por 2. Essa área acima de 0,88 já é o p-valor, 18,94. E aí, qual vai ser a nossa conclusão? A conclusão vai ser, como o p-valor é grande, como o p-valor de 18,94% é maior do que 10%, que é o valor de alfa, então não rejeitamos H0. Rejeitamos H0 a 10%. Tranquilo? Aí a gente já sabe nossa conclusão, né? O gerente não tem evidência forte o suficiente para dizer, olha, eu estou certo, a conta média aumentou. Não, porque 53,1 está próximo o suficiente de 52, tá condizente com a variação natural da amostra, porque também ele pegou uma amostra de 64 pessoas só. Aqui era só mostrando como é que ele falou crítico na tabela normal, vocês já sabem fazer isso. E aí a gente já terminou aquele exemplo lá, eu nem fiz pelo valor crítico, fica aí nos slides, se vocês quiserem olhar, vocês dão uma pausinha e veem que a conta tá tudinha lá. Na verdade, o valor crítico é 1,28, 0,88 não foi na região de rejeição, que é de 1,28 para cima, então não rejeitou. Aí eu deixei aqui um exercício para vocês tentarem, certo? Nesse exercício aqui, vai ser diferente. Vai ser um pouquinho diferente. O gerente, ele agora vai desconfiar que a conta mensal média diminuiu e passou a ser menor do que 52. Então, quando vocês forem fazer, especificar as hipóteses,
Vejam que ele quer provar que diminuiu, certo? E aí, vocês têm aqui os dados. Faço o teste para ficar um pouquinho mais divertido, usando o nível de significância de 5. E na letra B, pelo valor crítico, usando o nível de significância de 5. E na letra B, pelo p-valor, usando de significância de 10. O que é legal quando a gente faz o p-valor? Nem falei isso para vocês, mas o p-valor, nesse caso daqui, vamos pegar lá. Ele tinha dado 0,88, não foi? A estatística de teste Z da amostra. Então, o p-valor é essa cauda de cima, de ser tão extremo quanto ou mais. Daqui para cima. 18,94 tinha dado. Certo? 18,94. Aí eu posso calcular o p-valor? Não dependeu do nível de significância. Eu fui lá e calculei. Já o p-valor está fixo. Aí eu posso variar o alfa quanto eu quiser. E rapidamente eu digo se rejeita ou não rejeita. Nesse caso daqui, eu vou até fazer um exemplo atípico com nível de significância que a gente não usa, mas para vocês entenderem. Então vamos lá. Se a gente vai rejeitar se o p-valor for pequeno o suficiente. Então rejeita H0 a alfa, se somente se o p-valor for menor do que alfa. Daí que vamos pegar um exemplo hipotético, vários valores de alfa. Vamos começar com 1%, 5%, 10% os valores tradicionais, e para ficar um pouquinho divertido aqui, eu vou usar 20% também. Como o p-valor é sempre fixo, 18,94, a gente vai ver aqui, olha, será que p-valor é menor do que alfa? Aí a gente vai ver, é menor do que 1%? Não. É menor do que 5%? Não. É menor do que 10%? Não. É menor do que 20%? Sim. Então vejam que se eu fosse fazer essa mesma análise usando o método do valor crítico, eu ia ter que olhar lá na tabela da normal padrão o valor crítico para o 1, para o 10, para o 5 e para o 20%, para poder tirar minha conclusão. Enquanto que aqui não, eu só tive que olhar na tabela uma vez para calcular a área à direita do 0,88, que foi de onde eu tirei esse 18,94%. E a partir daí, qualquer alfa que a gente tiver na nossa cabeça, a gente rapidamente tira a conclusão do teste. Por isso que é muito usado esse tipo de análise de p-valor quando a gente faz trabalhos aplicados, certo? Trabalhos empíricos. Por quê? Porque a gente vai dizer assim, olha, temos evidências fortes o suficiente e, puf, joga o p-valorzinho lá. Se a outra pessoa, se o leitor não concordar, não quisesse usar aquele nível de significância que você usou, ele poderia fazer na própria cabeça dele para ver se a evidência é forte ou não. Nesse caso daqui, 18,94%, normalmente a gente nem coloca, a gente diria assim, olha, não rejeitamos a hipótese nula aos valores tradicionais, p-valor 18,94%. Porque dificilmente a gente vai trabalhar com um nível de significância de 20%, que é um erro tipo 1 muito alto. Mas eu quis incluir aqui só para ficar um exemplo em que ia rejeitar, certo? Sem a gente ter que fazer, sem a gente ter que pegar a tabela de novo. Aí a outra vantagem é que os valores críticos da normal padrão a gente já tem decorado na cabeça, os da normal padrão. Mas quando a gente faz testes mais avançados, teste de T, por exemplo, a gente não tem o valor crítico de cabeça decorado, porque vai depender do grau de liberdade. Já adiantando um pouquinho que a gente não viu o teste T, mas quando a gente tem um valor crítico que sai de uma distribuição que não é a normal padrão, a gente não sabe decorado. Então é ruim para o leitor ter que ficar imaginando quais seriam os valores críticos. Daí que, se você diz o p-valor vale para qualquer teste, de qualquer estatística. Você já sempre compara com alfa e diz se rejeita ou não. Então, essa é a vantagem, é por isso que a abordagem do p-valor é tão usada quando a gente faz ciência aplicada. Daí que vamos resumir o que a gente viu na aula de hoje, né? A gente viu os princípios básicos do teste de hipótese, o que é a hipótese nula, o que é a hipótese alternativa, quais são os erros, que o teste ele sempre controla a probabilidade de erro tipo 1, a gente viu que também vai existir uma probabilidade de erro tipo 2, apesar de a gente não ter feito nenhum exercício para calcular ela. A gente viu que a gente vai ver três tipos de teste de hipóteses, bicaudal, cauda inferior e cauda superior. A gente fez esses três tipos de teste de hipóteses
Para a média populacional, se o sigma é conhecido, que foi o famoso teste Z. Na aula que vem, a gente vai ver. Então, vou botar em verdinho a aula que vem. Quando o sigma é desconhecido. E aí, como a gente já viu que tem uma dualidade entre intervalo de confiança e teste de hipóteses, você já pode imaginar, né, que na aula que vem a gente vai ver o teste T. E a gente vai trabalhar na aula que vem com a proporção populacional. Também a gente já viu o intervalo de confiança para a proporção populacional, então também vai existir. Quer dizer, a dualidade não é tão óbvia assim aqui, certo? Porque a gente fez o erro padrão do P-chapéu usando o próprio P-chapéu, então isso vai dar uma diferençazinha. E a gente já viu aqui, a gente já discutiu que a gente tem duas formas de fazer esses testes, valor crítico ou p-valor. Isso vai valer também para o teste T para a média ou para o teste da proporção. Tranquilo? Então, semana que vem a gente continua com o teste de hipóteses, mas a lógica, os princípios básicos vão se manter. Princípios básicos e abordagem. Só o que vai mudar é a estatística do teste.